Eu quero hoje começar num texto que Deus tem falado muito comigo, está no Salmo 132, versículo 17. Salmo 132, 17. Tenho me perguntado muito sobre golpes. A vida traz golpes. Olha para teu amigo ao teu lado e diga: aprenda. Não, mais forte. Aprenda a resistir. Diga: quem sabe resistir é mais forte do que aquele que sabe avançar. Pode dar uma salva de palmas? Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu e a bispa, fomos na igreja de um grande pastor amigo nosso, Creflo Dollar, que tem programa na TV até hoje. E eu sentei assim, nas cadeiras dos pastores, bem como ali, né, com ela. Lá os pastores sentam num nível intermediário. E de repente eu estava lá e quando eu olhei, estava de olho fechado. Uma pessoa pediu com a voz bem grossa: excuse me, e sentou. Eu olhei assim, de rabo de olho, um monstro ao meu lado, os braços. Eu olhei e falei: meu Deus. Aí eu olhei para a Lúcia, belisquei ela, falei: olha aqui. Eu falei: quem é? Não é o Evander Holyfield? Ela disse: é sim, aquele lutador pugilista Evander Holyfield ao meu lado. Aí a gente ficou conversando um pouquinho, às vezes pega na mão do seu irmão e tal. E eu virei para ele no meio, depois da palavra, falei: eu sou seu fã. Mas ele riu, né? Sou bom, né? Where are you from? De onde você é? Eu falei: do Brasil. Ele falou: quer dizer, fã até no Brasil? Aí eu falei: eu sou seu fã porque você tem poder de assimilação. Ele era o homem, o pugilista na história com maior poder de assimilação. Ele não caía. Batia, ele ficava em pé. Batia, ficava em pé. A gente vê isso nos filmes. Mas filme é ficção. É diferente da realidade. Quando ele lutou com o Mike Tyson era um monstro. O soco do Mike Tyson era maior do que o dele, mais forte, mas não tinha poder de assimilação. Ele tomou 3, desmaiou. Foi pro chão. Então, a vida cristã, olha para teu irmão e diga: resista. Mais forte: resista. Diga: aprenda a resistir os golpes da vida, as decepções, as frustrações, né? As facadas nas costas, as setas malignas, as mentiras do diabo. Deus é o Deus que te dá força para resistir. Dá para dizer amém? Eu recebo? Então, eu me perguntei desde jovem, aprendendo a levar tanta pancada na vida, levar tantas situações contrárias, inesperadas, coisas que sobrevêm a você, não é? E que muitas vezes te machuca profundamente. Aí vem uma pergunta: onde está a minha força? Eu escrevi um livro com esse título: onde está a sua força? De onde você tira força para vencer os golpes da vida, as batalhas? O que é que Deus programou para mim e para você nessas situações, nestas circunstâncias? E hoje eu quero falar sobre isso. De onde vem a sua força? Hoje eu quero falar exatamente sobre isso. O que é que Deus programou para você fluir, receber força? E eu quero ler com vocês Salmo 132, versículo 17. Salmos 132, 17. Projeta para mim, que diz assim, ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Fala comigo: força, mais forte, força e luz. Duas coisas importantes: força te dá energia interior, luz te dá clareza nos seus movimentos, clareza no seu avanço. Então Deus está dizendo: ali farei brotar
a força de Davi. Tem um lugar onde a força de Davi brota, ela é uma fonte. Agora é interessante que Deus usa a expressão força de Davi. Por quê? Porque Davi era conhecido como um homem que nunca se abalou. 70 anos de vida, eu pensei até que Davi tinha vivido 80 anos, mas estudando com o Schroeder, nós descobrimos que realmente foi 70 anos a vida de Davi. Morreu jovem ainda, né? Tinha reis na Bíblia que passaram os 80. Mas naquele período, Davi sofreu das mais difíceis batalhas e ataques na família, dentro dele emocionalmente, situação dele com Betseba, aonde ele cai, aonde ele se envolve, custou caríssimo, acabou com a vida dele. A partir daquele episódio, né, os demônios da prostituição entram na família de Davi, porque ele abriu a brecha, e aí pronto, ele perdeu 3 filhos assassinados por causa de incestos sexuais. Então, Davi enfrentou todo tipo de guerra, enfrentou guerras com os maiores impérios, enfrentou fuga e guerra contra Saul, que ele amava, que era o mentor dele, que era o rei dele, e de repente tornou o maior inimigo dele. Então, Davi enfrentou todo tipo de batalha. Por isso que a Bíblia usa essa expressão, fonte. Farei brotar uma fonte, e essa fonte é a fonte da força de Davi. E nessa fonte, além da força, tem uma lâmpada. Deus vai te dar isso para fechar esse ano. Deus vai te dar isso para o ano que vem. Deus vai capacitar a sua vida com a fonte da força de Davi e com a lâmpada nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas. Isso. E aí eu me pergunto, que lugar é esse? Antes de estudar o lugar, porque ele falou, ali farei brotar. A palavra ali, quer dizer, é um lugar, é uma posição. Que posição é essa? Que lugar é este? Mas antes de estudar deste lugar, eu quero falar um pouquinho sobre a força de Davi. Porque quem olha de fora pensa, Davi era forte, mas Davi não tinha músculos. Não tinha músculos. Ele era baixinho, 1,60 m e alguma coisa. Alguns falam 1,62 m, falam 1,65 m no máximo. Ele é muito pequeno. Então de onde ele tirava aquela força até para enfrentar Golias? Ele não lutou fisicamente, foi uma inteligência, né, bélica que Deus deu para ele. Quer dizer, ele não necessariamente ele não usava os músculos. Não era Sansão. Sansão era privilegiado, né? Saul era privilegiado. Saul tinha 1,90 m. Ele passava 20 centímetros da cabeça acima de 1,70 m. Ele era muito forte, Saul, muito grande. Mas Davi não. Então de onde ele tirava essa força? E essa força que passava pela inteligência dele, passava pela emocionalidade. Tudo de Davi não era força, era ciência bélica, era estratégia. E isso depende, isso se chama inteligência. Quantos querem que Deus te dê inteligência? Quantos querem que Deus dê inteligência sobre o seu negócio, sobre sua empresa, sobre os seus avanços? Fala comigo, eu recebo a unção da inteligência. Olha para teu irmão e diga, receba a unção da força que vai iluminar seu cérebro e que vai trazer estratégias. Diga, não é necessariamente a força física, mas é a força da inteligência. Em nome de Jesus, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar luzes, Deus vai falar com você e você vai atravessar do outro lado onde você quer chegar. Amém? Então, eu coloquei aqui 3 coisas que para mim foram muito importantes. Ainda no Salmo 132, sai do versículo 17 e vai para o versículo 8. Olha aí uma das chaves de Davi. Olha uma das chaves da força de Davi. Olha o que Davi entendeu que trazia força para ele. Quantas vezes você estuda o livro de Salmos e Davi fala assim, ó, prefiro ficar um dia no teu tabernáculo que 1000 dias fora dele, né? O teu altar é o meu prazer. A gente vê Davi amando a casa de Deus. E naquela época a casa de Deus não era uma igreja. Não era para pessoas. Tinha o santo,
Tinha o átrio, lugar do sacrifício. Adentro um pouquinho tinha o santo, era um tabernáculo, santo lugar. No santo lugar você tinha a mesa dos pães, você tinha o altar do incenso, né? E tinha também um lugar a mesa dos pães, da preposição. Então, Davi amava a casa de Deus. Provavelmente ele entrava ali e ficava adorando, cantando com a harpa e tal. Mas Davi descobriu uma coisa importante. Olha isso aí no versículo 8. Ele diz: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Que lugar do repouso é esse? Era a casa que ele construiu para ser o templo. Na verdade, enquanto ele esteve vivo, foi um tabernáculo. Quando ele morreu, ele deixou o dinheiro e os materiais para Salomão construir o templo. Se tornou o templo de Salomão. E aí ele fala: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Tu, e o quê? Arca de quê? Da tua força ou fortaleza. Davi entendeu uma coisa: aonde a arca de Deus estava, a força fluía. Sabe o que significa isso? A presença de Deus. Quando a presença de Deus visita a sua vida, ela renova a sua energia, ela restaura a sua energia, ela dá força para você. Presta atenção, a arca é um símbolo da presença de Deus. Se você quer força, fique perto da arca da presença de Deus. Nós acostumamos a vir para a igreja, sair da igreja, né? E quando nós saímos da igreja, a gente parece que troca o software, vira a chave, e aqui a gente canta e louva e adora. Mas saiu, você põe a mente em outras coisas. É problema, é desafio, é fofoca, não é rede social, é isso, é aquilo, é eleição, é futebol. Preste atenção, olhe para seu irmão e diga: fique perto da arca, porque aonde a arca está, a força do Senhor dos Exércitos está com ela, e você vai ser forte. A arca representa a presença de Deus. Anda perto da presença de Deus, anda perto por meio da palavra, dos louvores. Como eu gosto de uma canção nova. Como eu gosto de uma música. Duas coisas que eu amo: uma música nova e um livro novo. Difícil. Até falei com os meus bispos, pastores: se vocês quiserem me dar um presente bom, me manda uma música nova que eu não conheço. Eu gosto, Deus me deu o dom de composição, né? Desde que eu converti, eu era um idiota musical, mas eu recebia músicas, canções. Não entendi nada, não sabia, mas recebia. Desde muito cedo que eu me converti, passava essas músicas para os outros. Às vezes cânticos espirituais, já lá na comunidade evangélica, no ginásio Nilson Nelson, tantas vezes, nos nossos eventos, cantando cântico espiritual, que era uma prática que nós tínhamos, que hoje ela não se usa muito, só em reuniões mais íntimas nós temos esse momento, porque os incrédulos não entendem, é uma coisa assim meio, muito, muito forte para aqueles que não são cristãos. Enfim, agora eu amo uma música nova, como essa que nós acabamos de cantar, né? Essas canções que o Espírito Santo vai nos dando para a igreja são um reflexo da arca da presença de Deus. Tem gente que fala: eu estou com depressão, eu estou com um problema, eu estou precisando tomar remédio para dormir, eu tenho conflitos. A primeira coisa é: você vai na igreja de vez em quando, pelo menos? Quantas vezes por semana você vai? Quantas vezes por mês? Quantas vezes você expõe a sua alma para a presença de Deus? Quantas vezes você está aonde a arca está? A arca não vai aonde você está, você tem que ir aonde a arca da presença de Deus está. E é nos louvores de Israel que a arca se manifesta. Glória a Deus, amém.
É nos louvores. Fala comigo, adoração, mais forte, adoração traz libertação. Tem gente que não gosta de música, não gosta. Tem gente que fica até perturbado. Ué, claro, que a música perturba os demônios. E às vezes a pessoa está debaixo de maldição, lutando, e ela fala, nossa, esse negócio está me perturbando aqui. É um sinal de maldição. Lembram, conhecem ou tem na mente aquele ator negro americano, Denzel Washington? Gosto muito dele. Crente, homem de Deus, pastorzão. E eu não sigo muito rede social, mas eu recebo tudo, porque eu tenho uns zilhões de grupos e o pessoal manda isso para mim. E mandaram um videozinho dele dizendo, sabe por que você, quando chega num ambiente, você irrita pessoas? Evidentemente que elas não gostam de você, os olhos ficam irritadas, elas ficam nervosas com a sua presença. Sabe por quê? Porque os demônios que estão dentro dela estão reagindo à unção de Deus que está dentro de você. Que coisa bem falada. Que coisa bem falada. Então a presença de Deus está na sua vida. Chega a um conflito, um choque de energia. Uma energia escura, uma energia presa. Quando você chega, você libera a unção de Deus. Seus olhos, seu sorriso, sua fé, aquela unção. A ciência, um grupo de estudiosos, cientistas japoneses, pela primeira vez, montou um aparelho para captar o corpo de luz, o corpo da energia da pessoa. Já está no Japão, já tem isso trabalhando. Logo chega no Brasil, chega no mundo ocidental. Ou seja, conforme a sua unção, você tem um corpo de luz, de unção, que é o poder do Espírito Santo. Só a presença do Espírito Santo, mais nada. É a presença do Espírito Santo vista em forma de energia. Só isso. Isso vai saindo e vai radiando. Cada vez mais a ciência vai chegando na veracidade da Bíblia, na veracidade do mundo espiritual, na veracidade da palavra de Deus. Dá para dizer amém? Mais forte? Olha para teu irmão e diga, anda perto da presença de Deus. Diga, ela é a sua força. Ela é a fonte que te alimenta e que te fortalece. Segundo ponto que eu percebi que Davi entendeu como ninguém. Projeta Salmos 19, versículo 7. Eu preguei isso no congresso de homens. Fiquei maravilhado desse princípio que eu tenho estudado. Davi fala uma coisa, quando ele está falando sobre a lei do Senhor, é perfeita e restaura a alma. Ele está falando sobre, primeiro ele fala sobre a natureza, sobre o livro da natureza. Um dia discursa a outro dia, uma noite fala com a outra noite. Vemos as obras do Senhor, versículo 1 e 2. Mas quando chega no versículo 7, ele salta. Tiago, vai para o versículo 1 e 2, depois pula para o 7 e 8 para mim. Olha a comparação, olha a sabedoria, olha a profundidade desses dois versos. Você pode falar comigo, de onde Davi tirava isso? Não era só ele. Ele tinha um discipulador, Natã, um sacerdote, muito discípulo de Samuel. E Samuel era muito profundo, muito profundo. Natã era o mentor de Davi. Então ele era a pessoa que discipulava. Então olha isso aí, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o que, gente? Fala comigo, proclamar. Fala, proclamar e anunciar. Diga, são escritas, são manifestações. Quem anuncia está falando. Isso é uma forma de comunicação. Então o Salmo 19 começa dizendo, Deus escreveu na natureza, Deus escreveu no universo. Os céus proclamam. Quem proclama é porque está falando. Os oráculos antigos, eles proclamavam os jornais, a sentença dos reis. Eles iam para o centro da cidade e ali eles falavam. E depois deixavam anexado.
Era assim que os primeiros jornais da época, né? Então ele está falando de como Deus comunica. Ele começa falando da criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Dois. Um dia discursa. O dia de ontem fala para o dia de hoje. Tudo que aconteceu. O dia de ontem fala aquilo que Deus... Olha, Deus me mandou trazer bênção para fulano. Deus me mandou fazer isso. Olha, Satanás tentou machucar ciclano. Um dia dá um relato para outro dia. Quantos creem que os nossos dias vão relatar coisas boas para o futuro? Dê a melhor salva de palmas. Nossos dias vão relatar coisas boas para o futuro. Um dia fala, uma noite revela conhecimento. Olha a natureza conversando, gente. Olha a natureza se comunicando isso aí. Agora vai para o versículo 7. Então Deus está falando por meio da natureza. Agora olha o versículo 7. Ele pula dizendo: a lei do Senhor é perfeita. Aí ele pulou para a palavra. Ele estava falando da escrita de Deus na criação. Depois ele para e fala a palavra, a lei, que é a palavra escrita. Ou seja, Deus falou pela criação, mas Deus falou pela Torá, Deus falou pela Bíblia, Deus falou por aquilo que seus profetas, por aquilo que Ele revelou aos seus homens e às mulheres que andaram com Ele. A palavra, fala comigo, a palavra, mais forte, a palavra. Agora escuta isso, a natureza, a noite, o dia, os céus, falam, mas não restaura você. Falam, mas falam de um aspecto aberto. Fala da grandeza, fala da sabedoria, fala do poder do Senhor. Fala em um aspecto logos, não é aquilo que é eterno. Lato sensus. Você olha e vê que tem uma pessoa escondida nessa natureza. Tem uma inteligência monstruosamente grande, poderosa, atrás da natureza, que é Deus, que é a pessoa de Deus. Agora aí ele para, chama a lei, que é a palavra. Deus escreveu lá em cima. Fala amém. Mas aí ele fala assim, ó, Deus escreveu para você. A lei do Senhor restaura a sua alma. Glória a Deus. Com essa criação, com essa comunicação divina do universo, Deus nos mostra seus atributos. Mas com esta comunicação, que é a sua palavra, Deus restaura a nossa alma. O que significa restaurar a alma? Davi sabia o que era ter uma alma esmagada. Cada golpe esmaga a sua alma. Cada derrota, cada espada, cada problema, cada contrariedade, cada decepção esmaga sua alma. Nós vivemos num mundo que está propício para esmagar a alma dos outros, para esmagar. As pessoas têm prazer do veneno, prazer de expor o pior, prazer de machucar você, prazer para esmagar. Presta atenção, a lei do Senhor traz saúde para a sua alma. Se a vida esmagou a sua alma, se os golpes estão esmagando a sua alma, se as decepções, se os problemas, se as feridas, né? Se as coisas, a expectativa tua está na contramão dos acontecimentos. Ou melhor, os acontecimentos estão na contramão da tua expectativa. Tua alma quebra. E se você não, por isso que as pessoas vão beber, por isso que as pessoas vão psicotrópicos, por isso que as pessoas vão para as drogas. Por quê? Eu cansei de ver gente muito grande que defendia as drogas, o uso das drogas terapêutico mas não é só terapia que hoje tem do canabidiol, blá blá blá, não é isso. Bispo, se as pessoas não puserem alguma coisa no cérebro, elas vão enlouquecer, elas vão dar um tiro na cabeça. É melhor um negócio desse do que um suicídio. A pessoa não tem estrutura para suportar isso. Está falando no nível acadêmico, tá?
A gente discute isso aqui em cima, né? Na academia, eu sou convidado para estar em certos fóruns que eu tenho que escutar isso como cientista, não como pastor, não como bispo. E eu tenho a capacidade de ouvir, entendê-los e dizer, olha, eu quase concordo com você. Realmente, os golpes da vida esmagam nossas almas. Se você não tem um elemento, uma fonte que restaura a sua alma, desculpa, não tem para onde correr não, não tem para onde fugir. É um remédio, é algum outro tipo de terapia. Mas nós não vivemos isso, nós não precisamos disso, porque nós somos parte de um povo que tem uma fonte. Quando você abre a palavra e permite que a palavra de Deus molhe você, restaura, ela tira da sua alma tudo aquilo que foi enfiado, todo aguilhão, todo veneno, toda machucadura. Ele faz de novo a sua alma, e a sua alma volta levinha, limpinha e restaurada. Levanta a mão e diga amém. Eu recebo essa palavra. Eu não sei qual é a sua intimidade com a palavra. Eu não sei quanto que você estuda a sua Bíblia. Eu gosto muito, por exemplo, de deixar. Hoje a gente não usa mais Bíblia de papel. Deveria usar, mas não tem nem espaço, né? Eu tenho tanto livro na minha cabeceira, tanta loucura lá, que eu ponho a Bíblia por cima das outras coisas. É difícil. Mas eu gosto de deixar aberto um versículo. Que normalmente eu uso a Bíblia do celular, é mais prático. Mas eu gosto de deixar aberto um versículo. Eu vou lá e olho. Aquele versículo que está refrescando o meu coração, refrescando a minha alma. Às vezes é um versículo de um salmo, uma palavra de Jesus, um acontecimento, um conselho do apóstolo Paulo, que restaura a sua alma. Almas feridas são pessoas que estão, né, com feridas expostas. E aí vem alguém dar um tapa, e vem outra pessoa e joga um limão, né, um ácido para machucar mais ainda. E vai, aquela pessoa, aí ela vira um bicho, porque está só ferida. A alma estava esmagada. E assim é a situação de muitos maridos de vocês que não são cristãos. Chega em casa ferida pura, e a mulher ainda fala: onde é que você estava? Você chegou atrasado, você falhou nisso. O cara está ferido, exposto para todo lado. Mulher, se o seu marido chega, prepara uma música suave da presença de Deus, abraça-o, fala: ô meu querido, que bom você voltou. Aqui é o seu lugar de refrigério, aqui é o seu lugar de proteção, aqui é o seu bálsamo. Nossa casa é o altar onde Deus, uma fonte onde Deus cura todas as tuas feridas. Faça isso. Maridos, faça isso com a sua esposa. Quando você vê que sua mulher está profundamente ferida, atingida, machucada por um problema com a irmã, por um problema com a mãe, por um problema com a filha, por um problema com o filho, né? Nós somos seres humanos volúveis, abertos para isso. Seja o bálsamo dela, não seja o ácido, mas o bálsamo. Olha para a pessoa ao seu lado e diga: que Deus te ajude. Mais forte, gente, com vontade. Diga: que Deus te ajude a ser o bálsamo quando cada um de nós estivermos feridos. Quero ouvir um amém mais forte. Quantos querem ser bálsamo nessa geração? Quantos querem ser bálsamos? Não é esmagar o pavio que fumega, não é pisar, não é machucar. A alma já está estraçalhada. E eu lembrei de quantas vezes na Bíblia Davi tinha uma alma quebrada, estava no chão. Davi foi para o chão várias vezes. Lá em Ziclag, quando ele perdeu a cidade, foi para o chão. Mataram, roubaram tudo, destruíram a cidade, levaram as mulheres, as crianças. Ele chegou e viu aquela cena, pumba, foi para o chão. Davi foi para o chão várias vezes. Quando uma pessoa vai para o chão,
É porque a alma dela está esmagada. Mas a graça de Deus o levantou, e ele voltou, e ele guerreou, e ele venceu. E Deus vai fazer isso com você. Quantos aqui creem que nossa geração será esta geração? Olha para teu irmão e diga: sua alma será restaurada e será inteira. Diga: exponha-se ao poder da palavra, à força da palavra, e a força da palavra restaura você. E só para fechar esse pontinho aqui, esse conceito, lembre-se que toda restauração da alma passa pela verdade. A verdade. Se você errou, se a alma está estourada, porque você contribuiu com a sua vontade, você se permitiu a se afundar, seja verdadeiro. Com você, com Deus e com alguém que você tenha confiança. Esse processo de restauração passa pela terapia da confissão. Como eu estou convicto disso? Como eu estou convicto disso? A terapia de confissão é um dos elementos principais para o processo da restauração. Não estou falando para você sair falando, botando na internet, eu já falei isso lá atrás, estou repetindo. Não, pelo amor de Deus, não estou falando para você abrir isso para sua mulher, para o seu marido. Não. Estou falando para você encontrar alguém que te ama, seu sacerdote, seu profeta espiritual. Alguém que você sabe que você pode abrir, e faça isso. Porque ali estará o começo da sua redenção. E eu estou profetizando que o nosso Deus é o Deus que sara as almas esmagadas desta geração. Lá fora só tem gente chorando, sangrando, pingando. Lá fora só tem gente esmagado. E aqui Deus criou um lugar. E eu vou, na próxima vez que eu pregar, eu vou continuar mostrando que lugar é esse que Deus fala ali. Deus fala ali. Que lugar é esse que ele apontou, dizendo: ali eu farei brotar a força de Davi. Essa força que depende da sua arca, da sua presença, que depende da sua palavra, né? E por fim, para fechar, bem rapidinho, 2 Samuel capítulo 5, versículo 19 a 20. 2 Samuel 5, 19 a 20. Que é aonde um dos segredos da força de Davi era a sua comunhão, a sua dependência que ele tinha de Deus. Não só a arca, não só a palavra, mas ele, para tomar suas decisões, ele consultava Deus. Ele não era um cara que se sou suficiente, né? Eu sei o que eu quero. Não. Ele tinha dependência profunda. E ele consultava ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 5, 19. 2 Samuel 5, 19. E aí eu fecho. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregá-los nas minhas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque eu os entregarei. Eu os entregarei. Quantos querem consultar a Deus sobre seus investimentos, suas empresas, seus negócios, sobre suas decisões, suas escolhas, tudo que você vai fazer neste ano ainda? Diga: eu quero consultar ao meu Deus. Isso, não tome decisões sem você ouvir a resposta de Deus na sua vida. Então essas três características faziam de Davi um gigante. Davi era igual um jogador chamado Messi, um anão. O pessoal brinca com o Messi, que ele é um anãozinho, ele é pequenininho, né? Só que é um gênio, né? Um gigante, mas é baixinho. Então Davi era assim, um baixinho, um anãozinho, mas gigante no caráter, gigante por dentro, gigante na liderança, gigante na responsabilidade, gigante na caminhada. Não importa quem você seja, Deus não olha o material, grande, pequeno, esquece disso. Olha o seu coração, olha a sua vida, olha a sua mente, foca aquilo que você é no Senhor.
Deus vai te dar a força de Davi. Deus vai te fazer você se levantar cada vez que você for golpeado, cada vez que você for machucado, cada vez que a espada dos filisteus te alcançar, cada vez que as flechas dos arqueiros do mal tocar você, o Deus eterno está junto com você para te ajudar, te blindar, te restaurar e te levantar. Obrigado, Deus. Levanta a sua mão e fala amém. Eu recebo essa palavra. Diga obrigado, Senhor. Aleluia. Pegue na mão da pessoa ao seu lado e diga: seja forte. Você tem uma força, você tem uma fonte de Deus que te levanta, que quando te esmagam, Deus é maior para te dar força e sustentação. Toda vez que você precisa avançar, tomar decisões, o Deus eterno, consulte ao Senhor e Ele te dará direções precisas.